mais um Palavra de Quarta. Brigadão, viu, de permitir a nossa entrada aí na sua casa, onde quer que você esteja. Você que vai assistir depois, na madrugada, amanhã, enfim. Nosso abraço para você e a nossa gratidão de podermos compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. País das Maravilhas. Em 1865, foi publicada a obra inesquecível de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. A síntese dessa obra é compreendida numa frase da própria obra. O impossível só é permitido, ele só acontece quando a gente passa a crer, quando a gente passa a acreditar que é possível. O impossível só é possível quando a gente passa a acreditar que é possível. E aí você vai encontrar a Alice, quem já assistiu o filme, ou leu o livro, ou assistiu uma peça no teatro, a gente vai encontrar a Alice tendo coragem, tendo curiosidade e dando ouvidos e acreditando em absurdos. Por exemplo, um absurdo logo no início do filme, a Alice ela segue um coelho que fala, um coelho que usa relógio. E, a partir daí, uma série de coisas vão acontecer ao longo do filme. A vida cristã, ela também é para pessoas que acreditam no impossível, é para pessoas que dão crédito para coisas, entre aspas, absurdas, porque muitas das nossas crenças, muitas das promessas que nós abraçamos e cremos nessas promessas, o mundo rotula como coisas absurdas. Como é que os crentes, os cristãos, os discípulos de Cristo podem acreditar nestas coisas que estão escritas neste livro sagrado? Quando você olha para a Galeria dos Heróis da Fé, assim ficou conhecido o capítulo 11 de Hebreus, quando a gente lê do versículo 1 até o versículo 12, ali nós tomamos contato com alguns personagens muito famosos da Bíblia. Nesse trecho de 1 a 12, a gente vai ler sobre Abel, Enoque, a gente vai ler sobre Noé, Abraão e Sara. Se a gente fosse contar resumidamente a vida, as aventuras, as sagas desses 5 personagens, precisaria de uma vigília online para a gente poder ter uma visão panorâmica da biografia, dos feitos de cada um destes heróis da fé, destes personagens que estão ali no capítulo 12, no capítulo 11 de Hebreus, nesses 12 versículos. Bom, e o que a gente pode aprender com esses nossos irmãos do passado sobre um país de maravilhas, sobre esse desejo de chegarmos num país de maravilhas? O que eles nos ensinam? O fato é que de 1 a 12 a gente aprende que esses caras fizeram tudo o que eles fizeram movidos pela fé. E aí a gente chega no versículo 13, e do trecho de 13 a 16. Esses personagens deixam lições para a gente. E eu vou ler para você. Hebreus 11, de 13 a 16. Diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e foram persuadidos a respeito delas,
e abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país, e verdadeiramente se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas agora desejam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ora comigo. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, por cada amigo, por cada irmão que está nessa live. Obrigado, Senhor, pela leitura do texto bíblico aqui no livro aos Hebreus. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos contidos nestas palavras, nesse texto. Que o Teu Espírito Santo fale com a gente, com muito amor, com muito poder, com muito carinho. Ajuda-nos nessa hora, em nome de Jesus eu oro. Amém. 7 de setembro, quarta-feira, 200 anos de independência. O Brasil hoje, nas suas principais cidades, em cidades pequenas, assistiu e testemunhou uma grande mobilização, milhares de pessoas, milhões de pessoas comemorando, dando o seu grito, fazendo as suas manifestações, clamando por independência, por liberdade, declarando o seu amor à pátria. Porque todos nós sonhamos com um país de maravilhas, um país onde a gente possa viver maravilhas. O fato é que quando a gente olha para a história, em todas as suas nuances, em todas as suas épocas, em todas as suas geografias, o homem nunca viveu na sua plenitude um país de maravilhas. O homem, depois da queda, depois do pecado, ele tem esse sonho, ele tem este alvo, mas independente do espectro político que você dedique a sua preferência, independente de qual seja a religião, a fé, independente da cultura, independente se o país é de primeiro mundo, de segundo, de terceiro, de quarto, de quinto mundo, independente de pobre ou rico, o fato é que o homem nunca ele experimentou um país onde pudesse falar, olha, isso daqui é o país das maravilhas. Esse é o país pleno, perfeito, onde somente coisas maravilhosas, pessoas maravilhosas, ações maravilhosas acontecem e nos impactam. Isso, infelizmente, não aconteceu. Isso a gente ainda não tem. Então, o que a gente pode aprender com esses irmãos do passado? Esses irmãos que andaram pela fé e nos deixam esses versículos que eu li aqui para você. A primeira lição que eles nos ensinam está aqui no versículo 13, que é o primeiro que eu li. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A primeira lição aqui que a gente apreende desse versículo 13, não dá para ter dois países ao mesmo tempo. É muito legal, o texto fala que todos esses, ou seja, os primeiros caras que são falados de 1 a 12, Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara. Então ele está falando, todos esses
morreram sem ter recebido as promessas, mas eles aguardavam, eles abraçaram essas promessas. Qual era a promessa deles? O próprio contexto diz para a gente, é uma nova pátria, é uma pátria que eles não conheceram. Portanto, a minha tradução aqui, a sua Bíblia pode estar a palavra pátria, na minha tradução está a palavra país. Não dá para a gente ter dois países ao mesmo tempo. E isso fica claro aqui no texto, quando diz para a gente que eles abraçam, que eles são constrangidos por esta possibilidade de um novo país, mas que agora, aqui no país de origem, na sua pátria, na sua terra, eles se consideram como estrangeiros e forasteiros. Porque não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para você querer aproveitar tudo ao mesmo tempo. Você deve ter aí na sua família, se não tem no presente, já teve no passado, ou pelo menos no seu círculo de amizade, crianças que pode ser um filho, um sobrinho, um neto, amiguinho do seu filho, alguma coisa assim. E crianças, elas se iludem achando que dá. Crianças não querem perder nada. A criança, ela quer a festinha, ela quer o hambúrguer, ela quer curtir o brinquedo, o outro presente, ela quer tudo ao mesmo tempo e ela não quer abrir mão de nada. Mas esse versículo diz para a gente que não dá, a gente não consegue. Portanto, a gente tem que ter uma posição, a gente tem que assumir esta impossibilidade e a gente tem que escolher qual é o nosso papel e qual deverá ser a nossa posição e o nosso comportamento. Esses caras, estes heróis da fé, dos quais Hebreus fala para a gente, eles entenderam a posição deles. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem por aqui. Entender isso faz toda a diferença. E é interessante que a gente só passa a entender isso depois que a gente tem um contato com Jesus Cristo, quando nós conhecemos a Jesus Cristo. Justamente porque Jesus Cristo e as novas realidades celestiais que Ele nos apresenta através do Evangelho, são essas novas realidades que faz com que a gente comece a perceber a nossa inadequação, ou seja, a nossa natureza já não se sente confortável no país daqui. Então a gente começa a ter o desejo por um novo país. E aí a gente aguarda nestas promessas. As promessas de novos céus e nova terra. Portanto, não dá para a gente ter dois países ao mesmo tempo. A segunda lição são os versículos 14 e 15. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país e verdadeiramente se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Presta atenção como está construído aqui. Essa segunda lição é: não dá para viver num lugar estranho. Não dá. E pega a palavra estranho. De novo, a partir de Cristo, as coisas à nossa volta, nós começamos a estranhar estas coisas e estas coisas nos estranham. São coisas estranhas a nós. O mundo já não nos seduz. O mundo, com todas as suas ofertas, já não tem apelos que nos conquistam. Pelo menos, não deveria ter. Pelo menos, não deveria alcançar sucesso em nos conquistar.
Portanto, o 14 e o 15 vai falar exatamente disso. Olha, se a pessoa se lembrasse daquele país, ela voltaria. Essa expressão está dizendo assim: bom, se eu me adaptasse a esse país, se eu gostasse das coisas daqui, eu voltaria para lá. Mas como eu não me adapto mais, eu não gosto mais, eu não tenho mais nada em comum com estas coisas, isso passa a ser estranho para mim. E aqui tem um perigo. Aqui tem um perigo que todas as ciladas, seduções, armadilhas, propostas e pecados deste mundo e desta terra, eles deveriam ser, eles devem ser estranhos aos filhos de Deus. Deve nos causar estranheza. Deve ser algo que a gente não tenha comunhão, que a gente não tenha intimidade, que a gente não consiga se relacionar com estas coisas. E qual é o perigo aqui? O perigo é quando crentes, quando discípulos de Cristo começam a achar comum coisas que deveriam ser estranhas. E como é triste a gente olhar para a igreja hoje e perceber muita gente achando comum coisas que outrora, em outros tempos, eram estranhas ao povo de Deus. É muito triste quando você pensa, eu vou te falar um item só, e vou te falar com muito carinho, e não vai ficar bravo comigo. Amém? Vamos combinar? Não vai ficar bravo comigo. E se ficar bravo, põe na conta do amor. Você já ouviu, né? Se você já ouviu mensagens nos púlpitos por onde você tem ido, no púlpito da sua igreja, nos púlpitos de outras igrejas que você visita, se você já ouviu em congressos, em retiros, em vigílias, mas você já deve ter ouvido mensagens que vai dar o seguinte exemplo: balada, droga, álcool, prostituição, balada não é legal, putz, a moçada se acaba, fica se deturpando. Você já ouviu, já deve ter ouvido mensagem com esse tema. Se você já ouviu, coloca o teu positivo aí, ou levanta a mãozinha nos comentários para eu saber, que eu não estou falando assim sozinho aqui. E muito possivelmente, quando você ouviu pregadores fazer esse tipo de aplicação, você ouviu a audiência e a plateia soltar um glória a Deus, aleluia, amém. Possivelmente, se tinha um irmão engraçadão na plateia, você ouviu até um fala Deus. Sim ou não? Vai dizer que não, você já ouviu. Possivelmente você pode ter sido a pessoa que deu um glória, que deu um aleluia, que ergueu a mão, que vibrou com aquela mensagem. Talvez, dependendo do teor, da profundidade, do impacto bíblico que a mensagem teve, você testemunhou mãos se erguendo, gente se quebrantando, gente se arrependendo, gente entregando a vida a Cristo em momentos inesquecíveis que marcaram a sua vida e a sua história. Sim ou não? Você já passou por esses momentos? Ok. Isso são marcas de um país superior. Isso são comportamentos que a Bíblia vai chamar como busque a paz com todos, busque a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque o meu Deus é santo. Isso tem a ver com todo um processo de santificação, quando a gente vai mudando de atitude e as coisas desse mundo, elas vão sendo estranhas para a gente. Bom, agora vem a minha comparação. Aí é muito triste, muito triste. Você chega num casamento, e aí naquele casamento você tem uma cerimônia espiritualmente falando, belíssima. O pregador prepara o seu sermão com todo carinho, as entradas de alianças, de Bíblia, de
sabe, de padrinhos e madrinhas, crianças, os avós, é tudo emocionante. Para mim, a cerimônia de casamento é a mais emocionante das cerimônias que eu participo. E olha que eu já fiz centenas de casamentos, mas nunca é uma cerimônia que para mim é comum. Eu sempre me emociono, eu tenho que me controlar para não chorar. Enfim, porque para mim é emocionante. Porque a figura que me vem sempre é aquela, o noivo e a noiva, Cristo e a igreja. E aí você participa de um momento sublime, aí você vai para a festa. E você já sabe onde eu vou chegar, né? Ah, você sabe, eu sei que você sabe. E aí você chega na festa e eu estou falando, estou tecendo esse comentário e essa observação, quando a gente está falando de duas famílias cristãs, duas famílias que creem, que pregam, que ensinam o que eu acabei de falar. Mas aí lá na festa, num determinado momento, se arma uma baladinha. Eu não sei o que eu penso dessas baladas. Me parece que existe ali um momento do tipo, vou aproveitar agora, porque aqui eu posso fazer o que eu tenho vontade e não consigo fazer. Mas fica um testemunho ruim. Normalmente nessas festas de crentes, pessoas vêm falar comigo, pô, pastor, ruim, né? Eu vejo pais constrangidos, não sabendo onde pôr a cara. Às vezes, o pessoal que está casando é gente com sonhos ministeriais para consagração, para um monte de coisa, mas está lá. Está lá e acha que é legal, que é normal, que é bacana, porque já não causa estranheza. Na verdade, deveria ser estranho. Deveria ser algo assim, caramba, deveria ser uma raridade. Raro hoje é o casamento de crentes, de discípulos, que você vai e a infame baladinha não acontece. Porque na maioria vai acontecer. E olha, é lamentável. Eu já vi de tudo. Eu já vi crente descendo até o chão ao som de funk, depois de ter tido marcha nupcial e maravilhosa graça na cerimônia de casamento. É lamentável. Portanto, não dá para viver num lugar estranho. E isso a gente aprende aqui. E não dá. Eu te dei um exemplo só. Eu também poderia tecer uma lista enorme de comportamentos onde coisas estranhas, que deveriam ser estranhas às práticas cristãs, elas se tornam comuns. E todas elas têm um verniz bacana. Tem um verniz, top, um verniz moderno. Ah, mas a gente precisa fazer uma ponte de diálogo com a cultura. Sério? Sério mesmo? Cara, você já está numa festa de casamento super bacana, buffet legal, você está interagindo com um monte de gente, aí você bota uma música lá naquela altura que a gente não consegue nem conversar. É sério mesmo que você precisa fazer essa ponte? Cara, existem trocentas pontes bacanas e edificantes para serem feitas. Mas a gente vive uma época onde coisas estranhas estão ficando normais no convívio do povo de Deus, lamentavelmente. Aí a terceira lição desse trecho está aqui no versículo 16, apenas a primeira parte. Mas agora desejam um país melhor, isto é, um celestial. Ou seja, não dá para viver longe do país das maravilhas. Olha só, eles morreram sem receber as promessas, mas eles passaram a se achar estrangeiros e peregrinos. E todas essas coisas e estes cenários causam estranheza, porque passam a ser estranhos para eles. Aí o verso 16 vai dizer que eles passam a desejar um novo país, um país celestial.
na sua Bíblia pode estar uma pátria celestial, ou seja, eu estou chamando essa mensagem de País das Maravilhas, porque, cara, coisas maravilhosas são coisas celestiais. O nosso Deus é um Deus de maravilhas. A gente tem um hino que a gente canta, que Deus ele faz maravilhas nos céus e na terra. As maravilhas na terra, eu vou resumir, a conversão do pecador. É maravilhoso quando a gente vê um pecador se arrepender dos seus pecados e passar a entender que ele agora é peregrino e ele é estrangeiro aqui nessa terra corrompida e caída, e que ele passa a ser um cidadão do céu e desejar ardentemente um país celestial. Essa é a ideia. Ou seja, eu desejo, eu passo a viver as coisas, eu tenho estranheza pelo pecado. Ao mesmo tempo que eu entendi já que eu sou estrangeiro aqui, eu estou de passagem. Eu já entendi que a matéria, as bênçãos, os bens, as coisas que eu conquistei, cara, elas são minhas por um curto espaço de tempo. Aliás, a vida na Bíblia é chamada de um sopro, é um vapor, é muito rápido. Se você já passou aí dos 40, se você já quarentou, cara, deixa eu te dizer, você já entendeu o que está acontecendo. Está voando. O meu neto, o Theo, sexta-feira da semana passada, ele completou 5 anos de idade. E eu fiz um post, Theo, eu e ele, uma foto minha e dele, agradecendo pelos 5 anos. No mesmo dia, eu recebi um telefonema de um amigo. Esse amigo me ligou e falou assim, Dimírcio, ele me chama assim, eu estou assustado. Eu falei, com o quê? Eu vi um post seu falando do Theo. Eu vi o Theo quando ele tinha meses. Cara, eu não tinha noção. Eu pisquei e eu envelheci 5 anos. Só que esse cara tem mais de 60. Então ele está assustado. Pode ser que você tenha 15 anos de idade, 20 anos de idade. Então 5 anos passou, você ainda tem 25. Então você acha que está dando. Mas é tudo muito rápido. Então, o texto diz que, sabe, Noé, Enoque, Abel, Abraão, Sara, eles abraçaram a promessa do país celestial, da nova pátria, que eles não alcançaram. Eles não viram essa promessa ser realidade na vida deles. Mas eles, pela fé, abraçaram. Então, pela fé, nós também abraçamos esse país celestial e desejamos esse país celestial. Qual a conclusão? A conclusão está aqui, no versículo 16. São 2 lições que vêm para a gente. A primeira lição, por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus. Bom, no momento que você estranha o que é para ser estranhado nesse mundo caído, no momento que você entende que você é estrangeiro e peregrino aqui, no momento que você já entendeu que não dá para ter 2 países ao mesmo tempo, no momento que você já entendeu que não dá para viver longe de um país celestial, aí Deus conclui. Quando você anda pela fé, quando você faz estas escolhas, Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Deus não se envergonha de você. A pergunta que eu tenho que fazer é cruel. E você se envergonha deste Deus? E você, nos espaços, ambientes, nos relacionamentos que você tem desenvolvido, você se envergonha do Deus que te salvou, que quer te salvar? Eu lembro quando nós realizamos uma convenção lá em Pernambuco, Recife, estivemos em Paulista e estávamos ali, a FUMAP, e eu lembro que eu cheguei com a minha família no final de semana, mas o pastor Abimael, meu companheiro de FUMAP, já estava lá há alguns dias. E quando ele foi pregar, eu lembro da emoção e do choro dele. Por quê? Porque ele tinha ido visitar família, a casa onde pastor João Augusto da Silveira foi batizado no Espírito Santo. E lá ele viu uma foto
preto e branco, quadradinha, pequenininha, e era a foto da casinha. E essa foto que mostraram para ele, quando ele virou, no verso estava escrito à mão uma frase que impactou o pastor Abimael. E sempre que eu lembro dessa frase, me impacta também. E a frase é escrita pelo pastor João Augusto. O que ele escreve ali é: Deus não teve vergonha de entrar na minha casa. Uma casinha simples, uma casinha humilde, uma casinha de um homem que estava inconformado, porque ele enxergava promessas na Bíblia e ele queria alcançar essas promessas. Por causa de um homem que entrega a vida pela doutrina, sabe? Pela pregação do Evangelho. Um homem que entendeu que ele era estrangeiro e peregrino. E aí o Espírito Santo vai na casa dele e o batiza com o Espírito Santo. E aí ele escreve: Deus não teve vergonha de entrar na minha casa. Deus não se envergonha da sua casa. Deus não se envergonha de você. Normalmente são adolescentes que passam a ter vergonha dos pais, vergonha dos avós, quando estão na frente de amigos. Mas Deus está dizendo nesse texto que, por mais ridículo que você seja, infantil que você seja, pecador que você seja, não precisa nem me falar que eu sei que você é, porque eu também sou, e muito, ele está dizendo que ele não se envergonha de ser chamado de nosso Deus. Isso faz toda a diferença. E a segunda e última lição está aqui no final do versículo 16. Porque já lhes preparou uma nova cidade. Eu vou ler de novo. Porque já lhes preparou, ou seja, é passado. Porque já lhes preparou uma cidade celestial. Bom, a primeira lição é: Deus não se envergonha de você. A segunda lição é: Deus já preparou o país das maravilhas. Esse país está pronto para mim e para você. Eu sei que está difícil a vida aqui embaixo. Eu sei que está muito difícil a nossa luta aqui embaixo. Não está fácil. Eu sei que a gente se relaciona com injustiças, com deslealdades, a gente se relaciona com traições, a gente se relaciona com gente que mente para a gente se relaciona com, com situações e coisas embaraçosas, a gente se relaciona com muitas coisas e pessoas estranhas, que a gente não deveria achar comum na nossa vida e na nossa jornada. Mas o texto termina dizendo que ele já preparou essa cidade de maravilhas. Por que a gente não se dá bem aqui embaixo? Por que a gente não se dá bem aqui nessa terra? Porque nós não fomos criados para viver num mundo corrompido. Deus nos criou sem pecado para viver num mundo sem pecado e perfeito. Então a gente nunca vai se dar bem. Por mais que você conquiste, por mais que você obtenha vitórias, por mais que você amplie seus horizontes, os seus bens, não importa, sempre você vai chegar no ponto da insatisfação, da incompletude, porque nós não fomos criados para esse país. Esse país não tem maravilhas. Esse país é um país dominado pelo pecado. A Bíblia nem disfarça, a Bíblia é muito clara: o mundo jaz no maligno. Mas nós temos o desejo, o sonho de um país celestial, de um país de maravilhas. Termino com o que a obra de Lewis Carroll chama de curiosidade e coragem. A Alice, ela teve curiosidade e ela teve coragem. A curiosidade dela foi despertada por um coelho. E ela teve coragem de seguir os absurdos que é seguir um coelho. E ela corre até que ela tenha coragem de entrar na toca de um coelho. Como ela teve curiosidade e coragem, em apenas um piscar de olhos, de repente, ela se vê num novo mundo. Ela se vê num novo país. Um país de maravilhas. Eu diria para você que a gente precisa também da coragem que Alice teve,
mas eu quero chamar a curiosidade e a coragem dela por um outro nome. No nosso caso é fé. O mesmo passo no escuro que ela deu. A fé é um passo no escuro, mas é um passo no escuro onde Deus coloca o chão. Ela seguiu um coelho. Eu e você seguimos a Jesus. E ao seguir Jesus, vai ter um dia que vai ser assim, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transportados para um país de maravilhas, um país celestial, onde coisas fantásticas, impensáveis, inimagináveis estão preparadas para todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu oro pela nossa nação, porque eu entendo que é um dever de todo cristão orar por sua nação, independente se as lideranças que estão no poder são aquelas que eu gostaria que estivesse, independente se as lideranças que estão no poder são aquelas que eu gostaria que estivesse, independente se as lideranças que vão ganhar as eleições de daqui a pouco são aquelas que eu vou votar ou não são aquelas que eu votarei. Eu entendo que, como cristão, se eu sonho com esse país celestial de maravilhas, eu preciso orar. São 200 anos. Eu posso fazer a minha parte, você também pode fazer a sua parte. Eu posso pregar o Evangelho e os seus valores. Isso não é escolher lado. O meu lado é a palavra, o meu lado é o Evangelho. Que Deus te guarde, que Deus fortaleça a sua casa, que abra os seus olhos, que derrame a sua bênção sobre você e que você possa seguir a Jesus, porque é seguindo a Jesus a única forma da gente caminhar, da gente finalmente chegar nesse país de maravilhas, nessa nova terra, a Jerusalém celestial. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.